Olá, hoje vamos falar um pouco a respeito de conceitos e terminologias da camada física, certo? Primeiramente, para introduzir, qual seria o objetivo da camada física, né? Seria justamente transmitir um fluxo bruto de bits, certo? De uma máquina para outra. Então, vários meios físicos eles vão poder ser usados para realizar a transmissão real, digamos assim, certo? Ou seja, cada um vai ter o seu próprio nicho de termo em termos de largura de banda, atraso, custo e facilidade de instalação e manutenção, certo? Então, o objetivo da camada física seria isso, transmitir, né, o fluxo de bits. E vamos agora para os conceitos. A terminologia de transmissão, né? O que seria? Quando a gente fala de terminologia de transmissão, o sucesso na transmissão de dados, ela vai depender de dois principais fatores, que vão ser a qualidade do sinal sendo transmitido e as características no meio da transmissão, certo? Então, na transmissão de dados, nós vamos ter sempre um transmissor e um receptor, claro, certo? Que um vai receber e um vai enviar a mensagem, que vai usar, no caso, ondas eletromagnéticas que vão se propagar por determinado meio de transmissão. E esses meios podem ser classificados em dois tipos, tá? Os meios guiados e os meios não guiados. Os meios guiados, eles vão ser ondas que já, como o nome já diz, né, que vão ser guiadas ao longo de um caminho físico, certo? Como, por exemplo, a fibra ótica, o cabo coaxial, enfim. Já o meio não guiado, né, como o próprio nome diz, ele vai prover um meio de transmissão em que as ondas vão estar pelo ar, por exemplo, no vácuo, na água do mar ou no próprio ar, no caso, né? Então, o meio não guiado é justamente isso, é um meio de transmitir as ondas, mas não guiando elas, né? Como, por exemplo, o ar, o vácuo, a água do mar, enfim. Então, conceituando, né? Falando sobre a terminologia de transmissão, tendo falado sobre a terminologia de transmissão, vamos agora para a classificação, né? Algumas classificações da transmissão. Ela pode se classificar como ponto a ponto, né? Que basicamente, quando a gente fala em questão de ponto a ponto, os sistemas de transmissão de dados eles vão funcionar de forma interligada, certo? Ou seja, vamos interligar dois pontos entre si diretamente, sem a necessidade de intermediários, certo? Uma das características desse sistema de ponto a ponto, né, é permitir o compartilhamento de dados e recursos com grande desempenho, digamos assim, eliminando qualquer necessidade de servidores gerenciados separadamente, ok? Então, falado de ponto a ponto, vamos agora ao multiponto, né? O multiponto é usado quando mais de dois dispositivos eles compartilham o meio, certo? Ou seja, a conexão. Então, os sistemas ponto a multiponto são caracterizados pela presença de um ponto central, digamos assim, né, de acesso que vai interligar diversos outros pontos no ambiente, certo? Criando assim uma rede eficiente e ampla de transmissão de dados, que vai ser controlada por uma estação principal, certo? Então, a gente também tem outras classificações de transmissão, como simplex, que os sinais vão ser transmitidos
somente em uma direção, como por exemplo uma estação. Somente uma direção, né? O alf duplex e o full duplex, né? O alf duplex, elf duplex, enfim. Ambas as estações poderão transmitir, mas somente uma de cada vez, né? E a full duplex é quando podemos ter um dispositivo transmissor e outro receptor, sendo que os dois vão poder transmitir os dados simultaneamente, né? Mas eu trouxe aqui os principais, que é o ponto a ponto e a multiponto. Então, falamos aqui, definimos um pouco a respeito dos conceitos e terminologias, né, da camada física. Espero que tenham gostado e até a próxima.